meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o cooperador Alex e hoje nós vamos entrar na lição número 10 da nossa revista desse trimestre, que tem como título Dimensões do Ministério de Cristo. E a aula de hoje, a lição número 10, vai falar sobre o memorial da nova aliança, que você está vendo aí na sua tela, ok? Vamos iniciar então falando sobre o texto básico, né, que toda lição tem. E essa lição está com o texto básico no livro de Mateus, capítulo 26, de 17 a 21 e também de 26 a 30. O nosso textuário se encontra em Mateus 20, no versículo 18, que diz assim: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Irmãos, essa lição, ela é uma lição muito importante, porque vai tratar exatamente sobre o que? O memorial da morte de Jesus. Vai tratar exatamente sobre a morte de Jesus, os preparativos que se fez para a ceia do Senhor, a última ceia do Senhor, na ceia da Páscoa. Vamos falar um pouco sobre o ritual da Páscoa para os judeus e principalmente sobre os planos para a entrega de Jesus. Ok? Vamos então seguir, vamos conhecer agora os objetivos da nossa lição, que são os seguintes: compreender as circunstâncias que motivaram Judas Iscariotes e os líderes religiosos de Israel a intentar contra o Mestre. Conhecer o significado da Páscoa, seus preparativos e rituais e compreender a sua associação à expiação substitutiva realizada por Cristo na cruz. E entender que Jesus institui a ceia e esta seria oferecida em memória do seu nome, anunciando a sua morte até que ele volte. Bom, irmãos, então aqui a gente vai entender o porquê de que houve essa última ceia. Por que Jesus instituiu a última ceia, e em memória dele, onde ele faz a simbologia da entrega do seu corpo e do seu sangue por amor ao mundo. Na nossa palavra introdutória vamos falar o seguinte, que nessa lição abordaremos os fatos que imediatamente antecederam a consumação do plano redentivo. Vale ressaltar que, na metade dos evangelhos, Jesus voltou a sua face para Jerusalém, a fim de levar a sua mensagem ao centro político e religioso da época. As autoridades romanas sabiam que os peregrinos, ressentidos com a ocupação romana, poderiam explodir seus sentimentos nacionalistas e começar um levante. Os soldados tinham ordens para atacar ao menor sinal de perturbação, e os líderes judeus se sentiam responsáveis por acalmar os peregrinos. Isso nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 3 a 5. Bom, aqui nós já entendemos que os soldados romanos, eles viviam numa tensão muito grande. Era uma época de um confronto político e religioso muito grande, onde muitos se rebelariam e não eram de acordo com o governo atual, e também havia todo um controle do templo, das sinagogas, e havia uma briga muito grande, política e religiosa, nessa época em que Jesus veio. Nas lições anteriores nós tratamos sobre isso, sobre como que eram essas seitas, como que era tratada toda essa guerra política que existia durante o governo romano. Vamos então para o ponto número 1. Os chefes religiosos procuram ocasião para matar o Messias. Em Mateus 16, 21, vai falar que Jesus falou aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Ele deveria sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Jesus, com essas declarações, preparava os seus discípulos em relação às suas anteriores e repetidas predições, onde ele dizia: o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso nós podemos acompanhar nos livros de Marcos, no capítulo 9, 31, e no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 22, e também 18, 33. O ponto 1.1 vai falar sobre os fatores que motivaram a perseguição, que seriam 3 fatores: as suas últimas pregações e exortação e reprovação aos líderes religiosos, que vamos encontrar lá no livro de Marcos, do capítulo 18, e também Mateus 23. As curas e milagres que ele operava. Aí nós temos várias passagens que vai falar sobre isso: o livro de Mateus, capítulo 14, o livro de Marcos, número do capítulo 10, Lucas 22 e João 5. Também a ressurreição de Lázaro. E por fim, a autoridade que Jesus demonstra ao expulsar os cambistas do templo.
onde Jesus entra no templo e expulsa os cambistas, expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo comércio no templo, né? E aquilo deixou o Senhor muito revoltado, né? Por causa de se tratar o templo como um local sagrado para os judeus, e estava se fazendo algo tão sujo, né? Tão profano, que foi considerado pelo Senhor. Uma observação importante, irmãos, é o seguinte, que por ciúme e inveja, os chefes religiosos não cessavam de procurar uma oportunidade que fizesse o Senhor calar-se para sempre, né? Nós temos essas passagens em Mateus 21 e João 7 e também 44. 1.2, o plano oculto. Era necessário que se usasse de cautela para não alvoroçar a multidão e principalmente os seguidores de Jesus. Dessa forma, eles decidiram esperar o término da festa da Páscoa, quando certamente muitos visitantes já teriam se retirado de Jerusalém. Irmãos, por que isso? O que acontece? Na festa da Páscoa, as pessoas iriam de forma peregrina, muitos iriam peregrinar até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mais à frente nós vamos ver como que é todo esse ritual e como que ocorria todo esse evento. Era o evento mais importante para o povo judeu, porque a Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel lá da escravidão do Egito. Então, Jerusalém nessa época estaria muito cheia, lotada, né? E ao mínimo sinal de rebeldia, de rebelião, ao mínimo sinal de alguma desavença, poderia acarretar uma guerra muito grande, uma briga muito grande entre as pessoas. Uma cidade já estava com um estopim muito curto para explodir uma guerra civil, né? Uma revolta como essa, um evento como prender um dos maiores líderes da época, poderia ocasionar realmente um problema muito grande, uma guerra muito grande dentro da cidade. Vamos para o ponto 1.2, ponto 1 então, vamos conhecer Judas Iscariotes. Livro de João, capítulo 6, versículos 70 e 71, vai dizer que, ao que tudo indica, Judas já nutria pensamentos perversos em relação ao mestre já havia algum tempo. As atitudes de Judas no Novo Testamento nos levam a pensar que ele tinha interesse em dinheiro. Lá em João 12 vai falar sobre isso, né? Mas a quantia que os sacerdotes lhe deram, ou seja, as 30 moedas de prata, era relativamente pequena. Além disso, ele tinha acesso à bolsa de dinheiro dos discípulos, né? Conforme lá diz em João 12:6, ele mesmo pegava algum para si, ou seja, já vinha roubando, né? Um bom tempo, mesmo sabendo que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus, ele cuidava do dinheiro do grupo, mas ele já separava algum para ele. Provavelmente ele já vinha cometendo pequenos delitos, né? Ninguém sabe quais foram os verdadeiros motivos que levaram Judas a trair Jesus. Ele continua sendo um personagem misterioso nos evangelhos, não muito conhecido por aqueles com quem andou, infiel ao seu Senhor e desprezado em sua morte. Vamos direto então para o ponto número 2, onde nós vamos falar sobre a última ceia. A Páscoa no Antigo Testamento nos oferece um contato inicial e um ponto de partida para a obra redentora de Deus, que é completamente efetuada por meio da nossa redenção em Jesus. A redenção do Novo Testamento é, antes de tudo, a libertação do pecado e do mal, a qual possibilita uma nova vida em Cristo. Nós vamos conhecer aqui um pouco agora sobre os preparativos da Páscoa e como que era todo esse ritual de celebração da Páscoa para os judeus. De acordo com as ordens do mestre, 2 discípulos saíram para tomar providência quanto ao local onde seria celebrada a Páscoa. E aqui nós temos uma observação de que alguns historiadores interpretam o fato de que Jesus ter enviado 2 discípulos secretamente à procura dessa casa, para que Judas não tomasse conhecimento, com antecedência do local da reunião, visto que certamente ele avisaria os príncipes dos sacerdotes, que se aproveitariam da ocasião para prender o Messias. Irmãos, a gente sabe que Deus faz tudo planejado, tudo está no controle do Senhor, e tudo ocorre na hora certa. Então o fato de que Jesus, se realmente isso ocorre, né, que esses estudiosos, historiadores levantaram essa possibilidade de que Jesus levou eles secretamente, enviou esses 2 discípulos secretamente para preparar a Páscoa, porque saberia que não era aquela hora, não era no momento da ceia, ou no momento em que eles estavam celebrando a Páscoa, que Jesus deveria ser preso, e sim depois lá no Getsêmani, né? Então nós sabemos que Deus planeja tudo, e tudo está sobre o controle de Deus. Então tem sim um motivo para que apenas esses 2 faz sentido, né? Que apenas esses 2 fossem enviados de forma secreta, sem que ninguém soubesse.
Vamos seguindo? Vamos para o item 2.1.1, que vai falar sobre a Páscoa judaica. Aqui nós vamos ler um pouco e conhecer um pouco sobre como funciona e como que era feita toda a celebração da Páscoa, ok? Ao encenar e contar a história da Páscoa, o povo judeu, mesmo hoje, remete-se ao seu passado e identifica-se com seus ancestrais, que se agarram à esperança de entrar na terra prometida em meio à luta pela sobrevivência. A Páscoa judaica conta no seguinte, irmãos. Os que executavam o trabalho dividiam-se em 3 grupos e colocavam-se no pátio dos sacerdotes, diante do santuário, próximo do altar dos holocaustos. Ao sinal da trombeta dos sacerdotes, os quais anunciavam o início das comemorações pascais, cada um imolava o seu cordeiro. Os sacerdotes, postos em 2 filas, recolhiam o sangue dos animais em recipientes de ouro ou de prata, que eram levados ao altar, onde eram esvaziados. Em seguida, esquartejavam os cordeiros, cuidando para não quebrar nenhum osso. Isso já era feito conforme a orientação lá em Êxodo, no capítulo 12 e também em Números 9. Tiravam a gordura para queimá-la, também no altar dos holocaustos. Concluindo o ritual com o cântico dos salmos, o cordeiro era envolvido na sua própria pele e levado cuidadosamente à casa do seu respectivo dono, onde era assado para a refeição. Então aqui, irmãos, nós sabemos que cada chefe de família, cada líder, ele deveria apresentar um cordeiro com a sua família perante Deus. E esse cordeiro deveria seguir todo esse ritual de holocausto, de oferta, né, da queima da oferta do sangue e também da queima da gordura, para que Deus pudesse receber. E esse cordeiro depois, ele era, terminava-se de assar, né, para que a família ou aquele grupo pudesse celebrar a Páscoa. João Batista referiu-se previamente a Jesus como um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, o evangelista, o identificou como o verdadeiro cordeiro pascual, que toma o lugar das antigas práticas judaicas. E aí no item 2.2, havia também a celebração da Páscoa. Havia todo um ritual a ser observado durante a celebração da Páscoa. Olha que interessante. Por 3 vezes eram passadas, no decorrer da refeição, taças com vinho, que eram oferecidas e compartilhadas por todos os presentes. A seguir, ervas amargas embebidas em um molho também eram oferecidas. Logo após, comiam-se os pães asmos e, por último, o cordeiro assado. Toda vez que compartilhavam do vinho, eram feitas orações de agradecimento. Então, irmãos, aqui nós concluímos toda essa passagem da parte da celebração da Páscoa, né? Então, as pessoas se juntavam em grupos muito semelhantes daquilo que nós fazemos hoje, né? Nós temos a celebração da Páscoa hoje, onde nós reunimos as famílias, os amigos mais íntimos e mais próximos, não somente para a troca de presentes, mas também para fazer essa celebração, né? Compartilhando as bebidas, compartilhando as comidas e por fim, né, sempre com um almoço ou um jantar muito saboroso. E logo em seguida as pessoas ainda continuavam, né, se confraternizando. Isso leva-nos a identificar como que era a celebração da Páscoa lá no passado, né, e hoje nós ainda vivemos dessa forma, nós ainda celebramos essa Páscoa dessa maneira, com a nossa família, com os nossos amigos. Embora muitas pessoas, né, outras religiões ou pessoas que não têm religião, tratam a Páscoa apenas como um evento, para que um evento comum, um feriado comum, onde outras práticas ocorrem, né? Mas nós, cristãos, celebramos a Páscoa, sim, hoje, celebrando a morte de Jesus e também a sua ressurreição, ok? Vamos seguir? Item 2.3 fala o seguinte: o traidor é identificado. Naquela reunião íntima, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e após a ceia, o Senhor proferiu palavras de consolo a seus amigos. Porém, com o espírito turbado, declarou também que um deles o trairia. Mas o mestre não apontou imediatamente quem o haveria de trair, pois todos estendiam a mão ao prato para se servirem, conforme Mateus fala no capítulo 26 e também em Marcos 14:20. Portanto, era de costume cada convidado pegar diretamente de um recipiente comum um pedaço de pão, carne e legumes com molho. Ponto 3, irmãos. Em memória de Cristo até que ele volte. A última ceia que o Senhor celebrou com seus discípulos remete-nos à sua morte. A expiação tem a ver com a nossa reconciliação com Deus.
E o termo substitutiva indica que tal reconciliação foi obtida pela morte de outra pessoa em nosso lugar. A ceia do Senhor constitui-se, portanto, em uma cerimônia da qual o cristão toma parte repetidamente, lembrando-se da morte do Senhor até que ele volte. Este memorial também confere ao crente a oportunidade de examinar a sua própria vida à luz da fé em Cristo, que nós podemos conhecer, nós sabemos desse texto, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, no item 3.1, vamos tratar o seguinte: isto é o meu corpo que foi dado por vós, ou que por vós foi dado. 1 Coríntios 10, 16 e 17 fala o seguinte, que Jesus instituiu uma nova refeição, que não serviria apenas como um memorial de sua morte, mas também como uma representação de comunhão que foi promovida pelo corpo e pelo sangue de Cristo. 3.2 fala sobre o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. A aspersão do sangue em Êxodo 29 era uma exigência para que a aliança mosaica fosse instituída. Nós temos também essa referência em Hebreus no capítulo 9. Da mesma forma, o sangue de Cristo derramado na cruz deu início a uma nova aliança. E a indicação de que seu sangue foi derramado por muitos aponta para o fato de que ele morreu na cruz, em lugar de muitos pecadores de todas as nações, e pagou o preço por todos os seus pecados. Portanto, todo aquele que nele crê, receberá a vida eterna, conforme a gente conhece em João 3,16. Então, irmãos, nós percebemos aqui que todo esse preparativo e a escolha da Páscoa, para a crucificação de Jesus, faz todo um sentido. Porque nós entendemos o seguinte, a volta de Jesus, a gente não sabe quando será, mas nós sabemos que, diante dessa lição, foi intencional que a Páscoa fosse celebrada e também junto com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, porque a simbologia que envolve a Páscoa pelo sacrifício do Cordeiro, o derramar do sangue, a celebração das pessoas em grupo pela Páscoa, pela sua libertação, agora nós temos em Jesus uma nova libertação, a celebração de uma nova vida de libertação, de liberdade agora, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, e sim, estamos justificados com Cristo através da sua cruz, através da sua morte, certo? Então, o que nós temos, essa simbologia da Páscoa judaica e a nossa Páscoa, a morte de Jesus, a libertação do seu povo, e hoje a libertação da sua igreja, através do Cordeiro Santo. E para isso, nós podemos concluir a nossa lição, sabendo que Jesus instituiu a Páscoa, sim, como uma libertação. E a última ceia traz para nós um memorial para que nós possamos sempre relembrar, trazer a nossa lembrança e nos examinar, se nós realmente somos dignos de receber o perdão do Senhor através da sua morte na cruz. Para concluir, vamos dizer o seguinte: a última ceia dá-nos uma ideia da compreensão que Jesus tinha de sua própria morte. As diferentes narrativas deste evento concordam em diversos pontos. Primeiro, a morte de Jesus, simbolizada pelo pão e pelo vinho, seria uma renovação da aliança do Novo Testamento celebrada na Páscoa. Segundo, seu sangue seria derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isso de toda a humanidade, Terceiro, sua morte não seria o fim, mas parte do reino de Deus com uma dimensão futura. Bom, irmãos, concluindo essa lição dessa forma, nós entendemos que o derramar do sangue de Jesus foi para a remissão dos meus pecados, dos seus pecados, de toda a humanidade, daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Então, que nós possamos entender que essa lição nos ensina que a celebração da Páscoa, tanto para judeus como para nós, hoje cristãos, é sim a nossa libertação, é sim a nossa libertação do pecado e o livre acesso que nós temos com Deus através de Jesus, que foi o nosso Cordeiro. Eu espero que você tenha compreendido, e se você tiver alguma dúvida, durante a semana pode procurar os professores da EBD, compartilhe esse vídeo, que nós possamos aprender cada vez mais, e também outras pessoas também possam aprender através deste canal. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até a próxima aula.